O título da palavra é: as portas do inferno não prevalecerão. Fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Aleluia. Está lá em Gênesis, mas eu quero começar falando de um texto que está lá em Gênesis, capítulo 22, verso 17. Porque esse versículo está lá em Mateus, capítulo 16. Mas eu quero fazer uma introdução aqui com vocês. Gênesis, capítulo 22, versículo 17. Fala a respeito, da promessa que Deus fez para Abraão, que iria multiplicar a sua descendência. Deveras, te abençoarei certamente, multiplicarei a tua descendência. Vamos fazer silêncio, irmãos? Ainda tem conversa. Como as estrelas dos céus. Isso é uma promessa de Deus para Abraão. Falou: a sua descendência vai multiplicar como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Só que essa palavra cidade, ela significa porta no original. Então, ou seja, te abençoarei, haverá multiplicação da sua descendência, das estrelas do mar e de toda a areia, como a areia na praia do mar, de todas as estrelas do céu e a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Mas aqui fala de dois tipos de descendência. Fala das estrelas do céu, que aponta para nós, amém? Mas também fala da areia do mar, que aponta para os descendentes de Abraão, que são os judeus, também. Nós somos descendentes de Abraão, porque nós somos filhos da fé, amém? Nós somos filhos de Abraão por meio da fé, que ele é o pai da fé. E nós nascemos de novo pela fé, pela graça mediante a fé. Por isso nós somos filhos de Abraão, amém? Mas olha só, essa promessa, ela diz o seguinte no final, para os descendentes, e nós estamos nessa promessa. Diz que a sua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E aí você pode falar: pastor, mas como que é isso? Que porta? O que significa porta? Não sei se você sabe, mas antigamente as cidades elas eram cercadas, tinham seus muros, como forma de proteção dos bárbaros, dos invasores, de outros povos. E as cidades tinham vários portões, que eles davam nomes de porta. Várias portas para entrar e sair. E quando chegava a noite, o que eles faziam? No entardecer, fechavam ali as portas. E ali a cidade ficava cercada, guardada. Mas a porta também era um lugar importante, sabia disso? Era um lugar central. O povo, o inimigo que entrasse ali e destruísse as portas, ele tomava a cidade. Era assim. Mas lá também aconteciam as grandes decisões. Os anciãos tomavam decisões e colocavam ali na porta. Era feita ali na porta da cidade. Era como se fosse, ali a sede da prefeitura, onde eles colocavam ali, tomavam as decisões e colocavam ali à frente. Mas ela também aponta para essa questão de vitória. Por exemplo, os ex-derrotados, eles iam para a porta da cidade, e era exposto ali. E olha só, então, Gênesis 22, 17 diz: e o teu descendente possuirá a porta do seu adversário. Essa é uma expressão idiomática, é a mesma bênção que Labão impetrou sobre Rebeca quando a despediu, que está lá em Gênesis capítulo 24, verso 60. 24, verso 60. Na parte B diz o seguinte: que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Pode projetar lá para nós, os irmãos aí? Gênesis 24, 60. Aleluia. Que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então significa que você luta contra os seus adversários e os vence e coloca eles na porta. Está lá na parte B, e a tua descendência possua, ou seja, os teus descendentes possuam a porta dos seus inimigos. O que significa para nós hoje?
que nós já temos a vitória. Fala assim: eu tenho a vitória. As portas do inferno não prevalecem contra nós. Amém? Contra a igreja do Senhor. Fala para o seu irmão, fala assim: as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida, contra a igreja do Senhor. Aleluia. Olha só, mas está aqui o texto original que fala dessa passagem, está lá em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, nascente do Jordão, banhos, era o local onde que estava essa cidade, era uma cidade que não era judia, né? Não era de Israel. Olha só, indo Jesus, vamos fazer silêncio, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Era Jesus. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas aí Jesus fala: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi o primeiro a ter essa revelação de maneira clara. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és Simão Barjonas, que significa algo frágil, o nome dele, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, pedra. Ou seja, na medida que ele teve a revelação, o nome dele foi mudado. Tu és Pedro, tu és pedra, o significado de Pedro, porque ele creu em Cristo, que também é a rocha. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, alguns creem que é Pedro. Por exemplo, a igreja católica que é Pedro, que a igreja católica está estabelecida sobre Pedro, apóstolo Pedro. Eles creem nisso, que todo papa é descendente do apóstolo Pedro. Então, olha só, mas não é isso que é a palavra de Deus. E sobre esta pedra, qual pedra? Essa revelação, no qual foi dita. Sobre esta revelação, edificarei a minha igreja, no qual Cristo é o Messias. Olha só, então sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja, no qual Cristo é o ungido, o Messias, o Salvador. Sobre esta revelação que a igreja é firmada. Amém? A igreja ela é estabelecida sobre qual revelação? Sobre a revelação de que Cristo é o Messias, o Salvador, o ungido. Edificarei a minha igreja e as portas, e somente assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra essa revelação. As portas do inferno, porque o inferno, ele, né, essa porta, bem a verdade, né, é que estava ali aprisionando a gente anteriormente. Amém? Nós éramos filhos das trevas, e o diabo estava nos escravizando, não era isso? Mas Jesus veio e quebrou as portas, destruiu as portas, e sobre essa verdade nós fomos libertos. Fala assim: graças a Deus. Hoje nós somos libertos. Fala assim: eu sou livre. Mas é mediante a qual revelação? A essa revelação. Olha só, você creu e confessou que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E a partir dessa verdade, tudo é edificado na sua vida. Mas olha só, quando diz aqui em Mateus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra. Aí quando fala essa pedra, como eu falei para vocês, essa pedra ela significa Cristo, ela significa essa revelação que eu falei para vocês, porque Cristo é a rocha, amém? Ele é o alicerce, no qual nós edificamos. Mas Cristo também, nós precisamos de ter Cristo revelado, mas também Cristo confessado, porque Pedro fez isso. Ele creu que Jesus, ele é
a rocha. Pedro também, ele creu que Jesus era o ungido. Essa era a revelação. Mas ele também fez o quê? Ele verbalizou. Ele precisou confessar. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você crê que Jesus Cristo é a rocha? Você tem a revelação que Ele é a nossa rocha, a nossa salvação, e você confessa com a sua boca essa verdade. Amém? Aleluia. Que Ele é ungido. Olha só, e sobre essa verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí você pode perguntar: pastor, quais são as portas do inferno? Esse texto foi dito, eu até fui nesse lugar, que é a nascente do Jordão, né, que é ali um lugar muito bonito, Bães, né, que é onde tem as ruínas de Cesareia de Filipe. Só que lá existia, né, lá existe ainda uma gruta no qual eles colocavam lá deuses, né, era uma cidade, né, que não foi feita ali por Israel, uma cidade do Império Romano, e no qual eles tinham lá altares, e era como se fosse meio que uma gruta, e tinham os altares lá dos deuses. Então, quando o Senhor disse isso, Ele disse que as portas do inferno, no qual eles falavam que era aquele lugar, não iria prevalecer contra a igreja. Mas nesse lugar tinha um Deus, o nome dele era Deus Pan. Esse Deus era um Deus da mitologia, no qual ele era um ser que tinha as pernas de bode, o corpo de homem e chifres na cabeça. Né? Tem aí na internet, mas pesquisa não. Tem nada de bom para você ver lá. Amém? E esse Deus da mitologia grega, quando ele saía, né, ali tinha as ninfas que ficaram, que elas sempre, quando ele saía ali, né, ele saía com a flauta, ele saía a tocar a sua flauta, as ninfas, elas ficavam assustadas e saíam em pânico. Ele é o Deus Pan, que produziu o quê? Pânico. Ele produziu o quê? Medo. Como é que o diabo te escraviza? Através do medo. É aí que ele te aprisiona. Nós já somos libertos, sim ou não? Sim. Foi para isso que Cristo manifestou, para nos libertar. Eu vim para libertar os cativos. E nós devemos lançar fora todo medo. Agora, como é que ele escraviza? Aqueles que ainda não nasceram de novo são escravos do diabo. Servem a ele, ainda são filhos das trevas. É o que diz as Escrituras. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 12. Naqueles que creem, coloca aí, projeta para nós, fazendo favor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Os irmãos da projeção, João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê no nome dele, você se torna filho de Deus. E quando você não crê, você é o quê? Ainda você é escravo do diabo. E aí, como é que o diabo escraviza? Pelo medo. Vocês estão lembrados de Adão? Quando caiu, o que aconteceu com ele? Escondeu porque teve medo. Saiu correndo da presença de Deus e escondeu porque teve medo. Então esse Deus Pan, ele produz o quê? Medo. O que o diabo quer produzir em nós? Medo. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, lança fora todo medo. Aleluia. Está lá em 1 João. Por que você pode lançar fora todo medo? 1 João capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Fala assim: eu conheço e creio no amor que Deus tem por mim. Mesmo quando você peca, Deus continua te amando? Quem é pai aqui? Mesmo quando seu filho erra, você continua amando ele? Você abomina o erro, mas você continua amando seu filho? Sim.
Deus é amor, e aquele que permanece crendo que é perdoado, que é amado, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Por que nós podemos ter confiança no dia do juízo? Porque você já foi perdoado, o sangue foi derramado, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, a partir do momento que você crê que você é perdoado, você não tem medo do juízo, você tem paz, porque eu não vou me apresentar diante de Deus com base nos meus atos, eu vou apresentar diante de Deus por meio do sangue que foi derramado. Eu apresento Cristo. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, no dia do juízo, não vai ser você vai apresentar Cristo, o sangue derramado do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Olha só, no amor não existe medo. Fala assim: no amor não existe medo. Então nós podemos, e aí você olha aqui para mim, aí você pode falar assim: pastor, mas então eu tenho que amar a Deus. Não, em 1 João capítulo 4, verso 10 diz: nisto consiste o amor. Coloca lá para nós. Nisto consiste o amor. O que é o significado desse amor, desse texto do qual nós estamos falando? Não é que nós tenhamos amado a Deus, não é o seu amor por Ele, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, pagamento pelos nossos pecados. Fala assim: Deus me ama incondicionalmente. Vira para a pessoa do lado e fala assim: meu irmão, Deus te ama de maneira incondicional. Você é amado hoje, amanhã e sempre, porque o sangue de Jesus não é apagado sobre você. Aleluia. E olha só, então volta lá para 1 João capítulo 4, verso 17. Então nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, não tenhamos angústia, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, né? No amor de Deus por nós não precisa ter medo. Antes, o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que não entende que é amado de Deus, ele tem tormento. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês estão lembrados? Vocês devem saber, devem ter visto essa notícia, de uma jogadora de vôlei que tirou a sua vida. Ela era alguém conhecida, tinha sua fama, teve seu sucesso, não sabemos o motivo, não estamos aqui para condená-la. Mas é errado o que ela fez, isso é um fato. Não cabe a nós tirarmos a nossa vida, amém? Mas você há de convir comigo que ela tinha um medo. Ela estava em pânico. Ela estava atordoada com medo, porque ela não conhecia o Deus que é amor. Não vou falar isso também dela, porque eu não sei da história dela. Mas ela precisava de ter revelação que Deus é amor, amém? Porque quem sabe que Deus é amor, lança fora todo medo. Ela não teria a angústia que ela estava sentindo. Aí você pode falar para mim: pastor, mas eu sou crente e de vez em quando eu tenho pânico, eu tenho crise de pânico, eu tenho medo, como que eu faço? Amados, eu sou capaz de compreender, todos nós somos falhos e muitas vezes nós permitimos ser cercados por esse ataque do inimigo. Mas nós precisamos crescer em revelação que nós somos amados de Deus. Por isso, olha aqui para mim, por isso que você precisa vir orar e jejuar, para você crescer em revelação de saber o quão amado você é, removendo o véu, entendendo essa verdade, compreendendo essa verdade, para que você tenha paz. Por que você pode ter paz? Porque a ira de Deus veio sobre Jesus. Deixa eu te falar algo. O diabo, ele quer colocar medo nos filhos de Deus. Tem filho de Deus que tem medo de Deus, achando que Deus vai vir como esse Deus Pan que vinha para, abusar e matar ali
as ninfas, o diabo ele coloca o mesmo medo que ele colocava ali, esse Deus Pan colocava ali, né, nas pessoas da época que cria nessa mitologia. Ele quer colocar o mesmo medo em nós para com Deus. Porque tem gente que tem medo de se chegar a Deus porque acha que Deus está irado, por causa do pecado, por causa da falha. Presta atenção, amados, não peque. Eu falo, não peque, pecado é ruim, pecado tem consequências, mas saiba que mesmo você pecando, Deus continua te amando. Não faça como Adão quando pecou. Adão pecou e fez o quê? Se escondeu de Deus. E Deus falou assim: onde você está, Adão? Essa foi a pergunta de Deus. Por quê? Porque falou assim: você está com medo, Adão, de mim. Não precisa ter medo. Eu já providenciei um cordeiro antes da fundação do mundo. Eu vou matar o cordeiro e vou cobrir o seu pecado. Falou assim: graças a Deus. Mas isso é para nós. O diabo, ele quer lançar pânico, ansiedade, angústia. Como? Nas suas finanças, falando que você não vai ter. E aí você fica angustiado e vai servir a Mamon, trabalhando 17 horas por dia. Porque vai colocar medo no seu coração e você fala assim: eu preciso trabalhar muito, porque senão vai faltar. Mas como é que nós vamos receber o pão do céu? O Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: Pai, dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos hoje. Não é assim que Ele nos ensina? Mas Ele coloca medo de enfermidade. Mas a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas tem gente que está com medo da enfermidade. Então Ele vai colocando o que? Pânico, ansiedade, medo, temor. E você vai ficando acuado a tal ponto de você ser cercado. Você já saiu do aprisco do diabo. Você está agora no aprisco de Deus. Você é livre. E Ele já te abençoa, me abençoa com toda sorte de bênção. Mas o diabo quer lançar medo, pânico, ansiedade, temores, falando que Deus está irado com você, que não há provisão, que se você não fizer o bastante, você não vai ter. E aí você volta para o aprisco de Satanás e está ali debaixo de medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quanto mais você conhece que você é amado, você tem ousadia e liberdade. Deixa eu te falar uma coisa. Os coaches falam isso. Você tem que ser desbloqueado para você ser ousado e tentar algo na sua vida. Não é isso que eles falam? Em resumo, seja corajoso. É isso que os coaches falam, sim ou não? Qual que é o seu sonho? Não é isso que eles perguntam? Aonde você quer? Não é assim? Eu nunca fiz não. Mas eu fiz uma aula uma vez. Me obrigaram. Não tem nada contra não. Se tem coach aqui, fique em paz. É só porque eu sou pastor, então quero me dedicar ao estudo da palavra, amém? E aí, amados, ele vai perguntar para você: qual que é o seu sonho? Sim ou não? Aonde você quer chegar? Sim ou não? O que você está fazendo para você chegar nesse ponto? Sim ou não? Não é isso que ele vai fazer? Sim. Só que aí alguns estão cheios de medo, cheios de bloqueios, e não têm coragem de viver aquilo que Deus sonhou para que ele viesse a viver. Você sabe qual que é o maior arrependimento que vai ter no céu? Quando as pessoas quando chegarem lá e saberem que tinha uma vida poderosa para ser vivida e não viveu, por causa do medo. E aí ficou aqui dentro, como se fosse aqui, ó, dentro do cercado do diabo. E o diabo com aquela trilha sonora. É para ser algo medroso, né? Amedrontador. Você já viu que todo filme de terror tem uma trilha sonora? E aí fica nessa redoma. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você conhece o amor de Deus, mais livre você é. Todos os discípulos que conheceram o amor de Deus, o que eles fizeram? Enfrentaram a morte sem medo. Uau! Pedro falou: não, tem medo da morte não. O meu Senhor venceu a morte. Falou: pode me crucificar de cabeça para baixo, que eu não sou digno. Estevão falou, tomando pedrada: não. Ele não estava, olha aqui para mim. Estevão não estava tomando pedrada e falou assim: ai, Deus me abandonou.
ai, Deus não gosta de mim, ai, por isso que essas pedras estão vindo a mim, ai, porque eu fiz algo de errado, ah, porque eu errei com um fulano de tal, ah, essas pedras é porque eu mereço. Estevão fez isso? Não, ele estava em paz, porque ele sabia que ele era amado. Ele cria, estava firmado na revelação que Cristo era o Messias ungido. Ele cria que Jesus Cristo era a rocha. E ele confessou e falou: Pai, não impute sobre eles esse pecado. Não tem medo nenhum, não tem raiva nenhum. E os céus se abriram para ele. Amados, que nós sejamos livres de todo pânico, medo. Essa moça perdeu porque ela não conheceu verdadeiramente. Ela falou: não tem saída para mim, para as angústias. Mas eu quero que você seja tomado de uma santa revelação, que você é muito amado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está lembrado daquela promessa que está lá em Gênesis? No qual nós iremos vencer e as portas não vão prevalecer? Amém? Promessa lá para Abraão, que o descendente iria prevalecer sobre as portas, e iria ter vitória sobre a cidade, amém? Nós já temos a vitória. Fala assim: eu tenho a vitória. Aí você pode falar: pastor, mas por quê? Porta da cidade também, amados, significa um lugar de proteção, uma zona parlamentar, como eu falei para vocês, significa também juízo, mas o nosso Senhor Jesus, ele também foi crucificado fora das portas de Jerusalém. Mas eu preciso falar algo para vocês, de uma passagem que tem falando de Sansão. A equipe de louvor pode subir aqui. Eu quero ter um tempo para ministrar na vida dos irmãos. Olha só. Sansão foi um grande homem de Deus, amém? Amém? Sansão, ele tipifica a Cristo. Sansão aponta para Cristo. Mas e os erros de Sansão? Não, entenda. Sansão, ele aponta em alguns momentos para Cristo. Eu preciso falar algo para vocês. Vocês estão lembrados de... Tem duas passagens que eu quero comentar aqui com vocês. A primeira está lá em Juízes, verso 16, capítulo 16, verso 29. Diz assim: abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, duas colunas de pedra, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda em outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que havia nela, e foram mais mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amém? Sansão é essa figura de Cristo. No momento que ele derruba as pilares de pedra, que aponta, sabe para quê? Eram duas, está lembrado? Duas colunas de pedra, que aponta para a lei, as duas tábuas da lei. A lei condenava o melhor dos homens, mas a graça salva o pior de todos, que precisa apenas crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Com base nessa revelação, ele é salvo. Quando Sansão empurra ali, ele está quebrando. Ele trouxe morte sobre os inimigos. Isso aí aponta para Cristo. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Fala assim: Jesus cumpriu toda a lei. Não estou mais debaixo da lei. O diabo não tem mais autoridade sobre você. Por quê? Porque ele cumpriu toda a lei e agora nós estamos em Cristo. Porque nós estamos em Cristo, nós também desfrutamos do cumprimento de toda a lei. E porque nós estamos em Cristo, nós fomos salvos. E nós estamos em Cristo por quê? Porque você fez algo de bom? Porque o seu comportamento foi adequado? Não. Você está em Cristo porque Cristo cumpriu toda a lei. E você está em Cristo porque você crê que Ele é a rocha. Você crê que Ele é o
Messias, e você confessou com a sua boca o que você creu no seu coração. Aleluia. E Jesus derrubou essas duas colunas de pedra, que é a lei, que foi escrita em 2 tábuas. Não há mais juízo sobre nós. Sansão matou, mas Jesus veio para salvar. Está lembrado quando a lei veio? Moisés pegou a lei e houve morte, está lembrado? Ele teve que quebrar e depois foi lá e trouxe juízo, depois trouxe 2 novas tábuas e trouxe morte, porque eles estavam adorando a um bezerro de ouro. 3.000 morreram. Está lembrado disso? Mas Jesus veio para salvar. Porque ele veio, ele trouxe salvação. Está lembrado do Sermão do Monte? Trazendo salvação. Quando o apóstolo Pedro chega ali e prega, né, na nova aliança ali, depois de ser batizado no Espírito Santo, quase 3.000 foram salvos. Não houve morte. Mas olha só, amados, tem uma outra passagem também, que agora você vai entender a respeito dessa porta. Gostaria que você ficasse de pé. Eu vou querer orar por você. Não quero que você saia. Juízes 16, 3. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Juízes 16, 3. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras. Haviam 2 portas. Sansão ele não era musculoso, ele era ungido. Você fica achando que Sansão era fortão? Não. Sansão, ele tinha o Espírito de Deus agindo sobre ele. Ele pegou o que? 2 grandes portas, colocou nas costas, saiu da cidade. Está lembrado onde que Jesus foi crucificado? Fora da cidade. Porta, como eu falei para vocês, ela aponta também para o juízo, que os anciãos decretavam ali juízos, estabeleciam ali na porta, ao lado da porta. Falava, olha, colocava ali as sentenças. Ele pega as portas e sai para fora. Olha só o que diz: e juntamente com as trancas de ferro que aponta para prisão, e tomou pondas sobre os ombros e levou-os para cima, em cima do monte que olha para Hermon. Olha a cena, olha a figura. Cristo carregando a cruz, saindo fora da cidade, subindo no monte e sendo cravado a cruz no Gólgota, que era um monte ali fora de Jerusalém. E ele morreu como? Com as suas mãos estendidas. Assim é também Sansão. Está apontando para quê? Porque sobre essas portas o juízo veio sobre Cristo. O juízo veio sobre ele, e ele foi crucificado fora da cidade. Então a ira de Deus veio sobre Cristo. Não há mais ira de Deus. O diabo, ele ruge como um leão ao seu derredor. O que ele ruge? Ele não é o leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas ele ruge como leão falando o quê? Vai vir juízo. Vai vir juízo. Olha o juízo. Olha o juízo. E aí você fica aprisionado, com medo, e não vive aquilo que Deus te chamou para viver, na plenitude, vivendo de maneira livre, lançando fora todo medo. E aí ele vai lá para o alto e é cravado. Agora eu preciso falar algo para vocês. Olha só, você sabe o que significa Hebron, que é esse monte? Hebron significa comunhão e amizade. Sansão foi crucificado no monte, que significa comunhão e amizade. Porque Cristo morreu na cruz, agora nós temos comunhão e amizade com Deus. Você não precisa ter medo. Medo nós temos de inimigos. Você tem medo de amigo seu? Não. Você tem medo de quem você tem comunhão? Não. Porque ele foi crucificado. Você agora pode ter ousadia. Deixa eu falar algo para você. Viva uma vida sobrenatural.
Lança fora todo medo. Medo do fracasso, medo da doença, medo da derrota. Porque Jesus pegou e venceu por nós. Ele venceu por nós. Sansão, quando ele vai ali para o Monte Hebron, ele está tipificando Cristo. Sansão destruiu os filisteus, que aponta para os nossos inimigos. Cristo venceu o diabo. Ele foi lá e pegou as chaves do inferno. O diabo não tem mais autoridade para te trancar lá. Você não precisa mais ter medo. Sai fora. Não tem mais chave. Um cadeado aponta para isso, para a prisão. Você não é mais prisioneira. Lança fora todo medo, toda ansiedade. Amém? Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Lança fora todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, todo pânico. Você é amada. Entra com ousadia no Santo dos Santos, para apropriar da herança que lhe é devida. Viva na plenitude. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A vida é para ser vivida de maneira feliz. Ah, pastor, vai ter tribulação. Mas o apóstolo Paulo diz para sermos felizes. Mesmo em meio à tribulação, você pode ser feliz, pleno, alegre. Deus não te criou para viver uma vidinha medíocre. Ele te criou para você viver uma vida poderosa em Deus, uma vida plena. Mas não tem como viver a vida plena com medo de Deus. Deus não está irado com você. O diabo não tem mais as chaves, porque Jesus foi lá e pegou as chaves do inferno. E a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Viva uma vida poderosa em Deus. Não deixe mais. E como é que ele te aprisiona? Na sua mente. Está aqui a batalha na mente, fechando possibilidades. Ah, eu não vou ter isso. Ah, quem tadinho de mim, eu não vou conseguir alcançar tal coisa. Saia da equação. Toda vitória está nessa revelação. Pedro era Simão. Depois que ele teve a revelação de quem era Cristo, se tornou o quê? Pedro. Antes ele era Simão, Bar-Jonas, frágil, fraco, impossibilitado. Mas quando ele entendeu, ele se tornou o quê? Pedro, pedra. Tal qual ele é, nós somos. Você é amado. Nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e fez propiciação dos nossos pecados. Já não tem mais pecado. Todo pecado foi resolvido. Você comete pecado, eu cometo pecado, mas diante de Deus, o sangue está sobre nós. Não, vou falar de novo. O sangue está sobre nós. Nós temos um advogado. Você sabia como que o povo de Deus poderia ter paz durante o ano? Quando pegava sangue de bode, de cordeiro, e aspergia em cima da tampa do propiciatório. Aí durante o ano eles tinham paz. De bode, mas Jesus, de carneirinho, animal. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. Ele não tem que vir de ano em ano. Você só tem que crer. Aí quando você crê, você tem a ousadia. E o ousado entra e toma posse da terra prometida. Ser forte e corajoso. Mas forte e corajoso como? No Senhor, na obra dele. Ele carregou as portas que te aprisionavam. Fala assim: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou amado. Eu sou abençoado. Eu tenho comunhão com Deus. Aleluia. Agora, nesse espírito, você vai orar. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero você orando para que cadeias na sua mente sejam quebradas, fortalezas na sua mente. Não é verdade? A irmã chegou para mim: pastor, estou vivendo algo que eu nunca vivi, desfrutando de algo. E uma palavra que foi ministrada, ela foi tomada de fé, e algo mudou dentro dela, e ela está em paz, alegre, feliz, sem angústia.
Quantos querem viver? Não tem, olha aqui para mim, ninguém vive o melhor de Deus com medo. Pode? Se vocês estão cantando com medo, já viu no dia que vocês estão meio tímidos, cantando lá no Bueno, na frente do pastor Luiz e do conselho apostólico e de mais 7.000 pastores? Mas quando você esquece de tudo e fala assim, eu sou filho amado, aí você fala mais alto, você solta a voz do microfone, você manda o dedo aí no violão, você esquece, não é bênção? Quando tem medo, ninguém faz uma melodia boa, mas quando você lança fora o medo, você canta, adora e vê coisas poderosas. Feche os seus olhos agora e comece a orar. Vamos cantar uma canção e vamos encerrar o culto. Amém? Feche os seus olhos. Comece a declarar que você lança fora todo medo.